Boa noite, pessoal de controle e automação, tudo bem com vocês? Dando sequência aqui na nossa aula de software, FluidSim, software voltado para automação. Hoje a gente está na aula 16, que é a continuação, né, da aula 15. A gente vai dar continuidade, né, à montagem do circuito como exemplo. Vamos lá. Bom, a gente tem aqui então o software FluidSim, dando sequência, né, às nossas aulas anteriores. Bom, dando sequência, pessoal, a gente tem aqui, né, a ligação entre os componentes, tá? Então, conforme a gente comentou, né, na aula anterior, a gente precisa realizar todas as conexões entre os componentes, né? Então, essa imagem que a gente tem ao lado aqui mostra, né, todos os componentes que a gente aprendeu a inserir na aula passada, né, esperando as conexões. Quais são essas conexões? Por exemplo, aqui do nosso compressor de ar, né, até a válvula, da válvula até nosso controlador de fluxo, do nosso controlador de fluxo até o cilindro, assim como a parte elétrica também, né, do 24 aqui para o S1, né, do 13, do 14 para o Y e do Y para o 0 volts, perfeito? Então, agora a gente vai estar aprendendo a fazer as conexões. Bom, então, essa imagem que a gente tem agora é a mesma imagem da anterior, porém, né, essa imagem já mostra a gente realizando as interligações, né, passo a passo. Tá? Então, a primeira ligação que eu estou mostrando aqui, né, você pode tanto começar do compressor para a válvula, como, né, do cilindro para o controlador de fluxo, não tem problema, desde que eu saiba, né, fazer as ligações. Então, veja bem, ó, eu vou estar fazendo, né, essa primeira ligação. Como a gente explicou na aula passada, é só segurar em cima da conexão e arrastar o mouse para cima da outra conexão. E assim, né, elas vão mudar de cor, mostrando, né, que a conexão está ok. Tá? Então, esse é o primeiro passo, né, é a gente fazer a ligação. Então, aqui já é uma continuação, é o mesmo desenho, pessoal, né? Mas eu estou ligando quem aqui, ó? A conexão entre a controladora de fluxo e a válvula. Então, eu fiz essa ligação nesse momento aqui, ó, da controladora de fluxo até a válvula. E agora, né, nesse outro ponto, eu fiz a conexão entre, né, a válvula e a unidade compressora. Então, eu estou aqui no 1 e a unidade compressora, né? Na verdade, o fluxo é esse, né? Unidade compressora entra no 1 aqui da válvula, né? Sai do 2, vai para a controladora de fluxo, se eu precisar, né, dela no circuito, no caso que eu coloquei como exemplo, e vou até o cilindro. Então, essa é a nossa ligação, né, entre os componentes. Bom, já nesse slide eu mostro, né, a conexão elétrica, tá? Eu tenho aqui então a conexão entre a nossa alimentação, né? O primeiro passo que eu fiz aqui nesse desenho é a conexão entre o 24 volts até o 13, né? Que é normalmente aberto aqui da nossa chavinha S1, tá? Então esse é o passo seguinte. Tá, e agora nesse slide, eu estou ligando aqui, ó, estou ligando a chave S1, né, e a bobina, tá? Então eu saio do 14, entrei no 13, saio do 14 e vou até o Y1, né, que é a nossa bobina aqui. E para complementar, né, eu ligo a conexão aqui da válvula, da bobina, né, desculpa, até o 0 volts aqui. Então eu formo o meu circuito, tá? Estou alimentando ele. E aí eu tenho, né, a montagem do nosso circuito completo, tá? Como se faz essas conexões está na aula anterior, tá? Bom, então a gente está com todos os pontos, né, todos os conectores interligados. Então, tanto o circuito pneumático quanto o circuito, né, de comando. E agora a gente precisa fazer o quê? Fazer a simulação para ver se esse circuito, né, se ocorreu tudo bem com esse circuito, tá? Então, essa é a finalidade, né, também do software, a gente testar antes para ver se o circuito está funcionando. Bom, então para realizar, tá, essa simulação, é necessário que todos os componentes do circuito estejam, né, em suas devidas posições de funcionamento, assim como a gente, né, montou lá, interligou as conexões, e o nosso campo, né, de simulação
aonde que ele está? Ele se encontra, né, no menu principal. Então eu fiz um círculo aqui, né, para mostrar, né, tá em vermelho aqui para mostrar o campo de simulação, tá? Então esse campo aqui é o que a gente vai utilizar para fazer a simulação do circuito, ver se está funcionando ou não. Bom, então este ícone, pessoal, de Start, que está selecionado aqui em vermelho, é quem inicia a simulação, né? Basta eu apertar ele, tá? O nome dele é Start, que eu consigo, né, verificar se o meu circuito está funcionando, mas não é só apertar ele, depois eu tenho que apertar também as botoeiras, né, as válvulas que estão no circuito para que ele, né, consiga fazer a simulação, startar de verdade o nosso circuito. Tá? Então só o play aqui não vai funcionar, o play não, desculpe, o start não vai funcionar, eu tenho que clicar também, como por exemplo, né, se eu pegar esse desenho, né, para simular, eu tenho que apertar, além do start lá em cima, eu tenho que apertar o S1 para mim alimentar a minha bobina, não é só apertando o start que ele vai funcionar, tá? Bom, esse outro campo aqui é o campo de pause, tá? Esse ícone, né, na verdade é o ícone de pause, ou seja, é quem congela a simulação. Eu apertei o Start e quero parar a simulação, né? Não parar totalmente, mas eu quero congelar ela. Digamos assim, eu aperto o Pause para pausar, para segurar a simulação. Então, ao clicar, né, no mesmo, percebe-se uma mudança de cor no ícone, ou seja, ele fica de outra cor, né, da cor amarela quando a gente for fazer a simulação. Isso significa que ele está acionado, né? O processo dele que é de pausar o congelamento, como aqui eu coloquei entre aspas. E esse outro ícone, né, é o ícone de stop, tá? Esse ícone de stop é quem finaliza a simulação. Fiz a simulação, tá tudo ok, eu vou finalizar, então eu vou dar o stop, eu paro a simulação. Ou quando eu quero restartar, quando eu quero reiniciar novamente a minha simulação, eu posso clicar aqui nesse ícone de stop. Tá? Então, ao clicar no mesmo, percebe-se a mudança de cor do ícone, ficando cinza, né? Isso significa que está acionando o processo de finalização do circuito. Tá? É dessa forma que funciona. Enfim, esses, né, são os mais utilizados, tá? Os mais logicamente utilizados para a nossa simulação. São os mais importantes, vamos dizer assim, né? Que é startar, pausar e finalizar a nossa simulação, tá? Então, é simples, né, da gente enxergar esse ícone no menu principal. Bom, para a simulação, pessoal, a gente vai ter as seguintes informações na tela, tá? A gente vai ter aqui, né, o nosso menu principal e a gente vai ter aqui o circuito montado, tá? Tanto o circuito de pneumático ou hidráulico, né? No caso aqui é uma apresentação pneumática, como o circuito, né, de comando aqui para a gente poder fazer o acionamento, tá? Bom, reparem, né? Eu tenho aqui a mesma imagem, né, antes do start. E aqui eu tenho a imagem, né, após o start. Então, ó, a imagem após o start, reparem, né, que as linhas ficaram da cor azul, né, um azul mais claro, um azul mais escuro. E aqui, antes do start, eu tenho todas as linhas em negrito. Então, já é uma percepção, né, de que o nosso esquema aqui está sendo acionado. A gente vai fazer a simulação. Quando eu estou com azul escuro, significa que é onde eu tenho o ar comprimido já fluindo, né? Então aqui ele está bloqueado, aqui no 1, aqui por essa simbologia, né? E aqui é onde eu tenho o azulzinho mais claro, significa que é onde vou passar, né, o ar ainda, tá? Então reparem, tá? Dessa forma aqui no nosso circuito, né? Quando eu aperto o Start, a cor que ele fica. Aí ele fica esperando eu acionar, né, o S1 aqui, por exemplo, para poder fazer a simulação. Ok? Bom, reparem, pessoal, que as linhas do circuito pneumático ficam na cor azul, tendo uma tonalidade diferenciada, assim como eu falei lá atrás. O azul escuro significa ar comprimido alimentando a válvula. E o azul claro
que existe na conexão pneumática, que é a ligação entre os componentes. Bom, para dar continuidade, assim como eu falei, né, não basta eu apertar lá o Start, né, no menu principal, eu preciso, né, fazer o quê? Eu preciso apertar o S1, né, que é a nossa chavinha, para a gente poder, né, fazer o acionamento do comando elétrico do circuito eletropneumático, porque senão não adianta nada, né, eu fazer a simulação, tá? Bom, se a gente analisar, né, no caso aqui eu segurei, né, a chavinha fechada com a mão, né, ou seja, eu segurei apertado para que ela fique, né, pressionada para vocês verem, né. Quando eu pressiono essa chavinha aqui, pessoal, S1, o que acontece? A nossa alimentação 24 volts, ela passa do 13 para o 14, alimentando a nossa válvula para fazer a movimentação lá do circuito, tá? Alimenta a bobina para movimentar a válvula. Então, reparem, tá, que ela fica da cor vermelha. Então, eu coloquei aqui, ó, analisando separadamente o circuito de comando, vemos que ao pressionarmos S1, estamos dando passagem à corrente elétrica para chegar na bobina Y1. Essa passagem da corrente é possível de visualizar devido à cor vermelha das linhas de conexão. Então, isso significa que as conexões estão corretas e a gente está alimentando a nossa válvula, tá? Bom, se a gente analisar separadamente agora o circuito pneumático, a gente vai ver que se a gente pressionar o S1, estamos dando passagem à corrente elétrica para chegar na bobina Y1, que é essa daqui. Sendo desta forma, a solenoide da válvula é acionada também. Então está aqui, ó. Se eu apertar S1, eu vou acionar Y1, a bobina Y1, que consequentemente vai acionar a minha válvula Y1. Bom, sendo dessa forma, a solenoide da válvula é acionada também, que por sua vez se faz a movimentação da válvula, dando passagem ao ar comprimido pelos orifícios da mesma. Então, o que acontece? Inicialmente, se vocês recordarem, né, essa posição 1 aqui, né, ela está em bloqueio, é onde eu tinha o ar comprimido chegando. Com a movimentação do Y1, a válvula se movimentou, dando passagem, né, através desse orifício para alimentar o cilindro, e o cilindro está avançando nesse caso. Então, essa passagem do ar comprimido é possível de visualizar devido à cor azul das conexões pneumáticas. Não sei se vocês recordam, mas nos slides passados estava azul escuro até o 1. Tá? Como eu fiz o acionamento e deu a passagem, também aquele azul claro que eu tinha do 2 até a minha controladora de fluxo e da minha controladora de fluxo até o meu cilindro era azul claro. Como o ar está passando, ficou azul escuro, ok? Enfim, pessoal, essa, né, é a finalização aí da nossa simulação, né, um exemplo que eu passei para vocês, um exemplo bem simples, mas logicamente pensado, né, para que haja um entendimento inicial de todo o sistema, né, de funcionamento aí do nosso software, né, FluidSim. Espero que tenham gostado e até a próxima.